é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos
Graça e paz, irmãos. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã para louvarmos a Deus, bendizer o seu nome, cultuarmos a Deus nesta manhã de domingo. Nosso culto hoje em ações de graças pelos 161 anos da IPB tem como tema uma igreja cheia de alegria. Uma igreja cheia de alegria exulta diante de Deus, do Deus da sua salvação. Vamos abrir nossas Bíblias, faremos leitura na primeira epístola do apóstolo São Pedro, em seu capítulo 1, versículos 3 a 9. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Vamos estar louvando o cântico de número 42, o grande amor de Deus, onde esse cântico nos remete a louvar ao Senhor, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Louvemos ao Senhor. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos sem luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos
Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu santo nome nesta manhã, Pai. Agradecemos ao Pai amado por Tuas misericórdias renovadas sobre nossas vidas. Agradecemos ao Pai amado porque Tu teve cuidado de nós nesta noite de sono, Senhor. Guardou as nossas vidas, cuidou das nossas vidas, Senhor. Te louvamos porque Tu és o Deus que provê todas as nossas necessidades. E nesta manhã, Senhor, queremos cultuar o Teu santo nome, Pai. Queremos Te adorar, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Queremos cantar louvores ao Teu nome, Senhor, e também ouvirmos da Tua santa palavra. Recebe, Senhor amado, o nosso culto nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma igreja cheia de alegria é bem-aventurada por conhecer a Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Mateus 5, versículos de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos ter agora a oração pastoral. Oremos, irmãos. Amado Deus, a Tua palavra nos chama de mais do que felizes. E, de fato, mais do que felizes somos porque conhecemos a Ti. Temos felicidade abundante hoje porque um dia o Senhor nos fez chorar pelos nossos pecados. O Senhor nos consolou. E o Senhor começou a operar em nossas vidas e tem operado dia após dia. Nesse dia, nesse culto que celebramos os 161 anos da nossa igreja aqui no Brasil, nós queremos, ó Deus, reconhecer que o Senhor tem enchido a nossa boca de riso e a nossa língua de cântico. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Somos bem-aventurados de pertencer ao Teu povo eleito e parte desse povo eleito dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Te agradecemos e rogamos, ó Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos um povo que deixa marcas benditas na história, que possamos, ó Deus, não apenas passar pela vida, mas de fato, de alguma maneira, impactar a vida das pessoas que nos cercam em todo o nosso país. Queremos te bendizer, rogar as tuas misericórdias, para que onde existir uma igreja presbiteriana no Brasil, possa haver ali mensageiros fiéis pregando a palavra do Senhor com autoridade, intrepidez e ousadia. E onde ainda não existe, ó Deus, há tantas cidades no Brasil afora, e muito especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que não possuem uma igreja presbiteriana ainda. Algumas cidades não têm nenhuma igreja evangélica. Nós rogamos, ó Deus, nos ajude a podermos nos alegrar por saber que tem uma nova igreja sendo plantada pelo próprio Deus em cada rincão do nosso amado Brasil. Estende, ó Deus, o Teu favor sobre nossas vidas e desperta a Tua igreja para cumprir o seu papel no mundo, para que o nome do Senhor seja sempre honrado e glorificado. Nesses 161 anos temos tanto para agradecer, mas também, ó Deus, temos que confessar que não fomos aquilo que deveríamos ser. E estamos longe do ideal divino. Portanto, ó Deus, queremos consagrar a Ti as nossas vidas, queremos nos entregar inteiramente no Teu altar, pedindo, usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Faz de cada um de nós instrumentos nas Tuas mãos
para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nesse momento ter cânticos congregacionais. Louvemos ao Senhor. Consagramos tudo a Ti, tudo que somos. Ao Rei dos Reis consagro. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Meu Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou,
montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus Salvador. Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Uma igreja cheia de alegria é feliz mesmo em meio às lutas e provações. Antes de estarmos orando pelas nossas crianças, vamos fazer uma breve leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 13 e 14, que diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, nesta manhã, pela vida das nossas crianças e rogamos a Ti, Senhor, que em cada lar elas possam ser instruídas segundo a Tua palavra e que elas possam receber a instrução no seu lar, na igreja, e que a instrução, Senhor, seja eficaz em suas vidas e desde sua tenra idade possam estar aprendendo da Tua palavra. Este é o pedido que nós te fizemos nesta manhã,
no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã pelo nosso pastor, reverendo Daniel Alves. Qual seria o seu sentimento se você estivesse preso injustamente, se você estivesse numa cela fria e você não fez nada de errado para estar naquela situação? É possível que você diga, olha, eu acho que eu ia estar muito revoltado, ou amargurado, ou entristecido, mas é exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve uma de suas cartas. Por volta do ano 62, preso em Roma. A partir de hoje, nós vamos dar início a uma nova série de exposições bíblicas em nossos domingos, no nosso culto, e a oportunidade que nós teremos é exatamente de estudar a carta de Paulo aos Filipenses, quando ele fala de alegria, de exultar diante de Deus, usando suas próprias palavras em Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E o diferencial dessa série de exposições bíblicas que faremos na carta de Paulo aos Filipenses é que ela vai ser feita por todos os membros do conselho. Eu, juntamente com os presbíteros da igreja, estamos debruçados esses dias para estudar sobre a carta aos Filipenses e nós teremos a participação deles em outras oportunidades, estarão revezando comigo na exposição dessa epístola, que certamente tem muita coisa para nos ensinar. Nós vivemos uma época quase que de prisão, onde muitas pessoas estão vivendo isolamento social, sem sair de suas casas, algumas cidades sofrendo até lockdown por causa da nova pandemia do coronavírus. E nesse momento, então, que a gente está vivendo essa realidade, como crescer, como refletir nesses momentos e encontrar alegria para viver? Porque não são poucos os casos de pessoas depressivas, de pessoas angustiadas, de casamentos desfeitos, de pessoas que estão com seus comércios à beira de fechar, comerciantes, empresários vivendo momentos difíceis, empregados sendo demitidos. E onde Deus está em meio a tudo isso? Será que nós podemos nos alegrar mesmo em meio a esta situação? Então a carta de Paulo aos Filipenses, ela nos mostra isso, porque é uma carta que mais fala sobre a alegria, uma carta pequena, apenas 4 capítulos, onde o apóstolo Paulo, ele se dirige a uma igreja que ele tinha um amor e um carinho muito especial, conforme nós veremos nos próximos dias. Mas eu gostaria de destacar que o apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, por causa do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava preocupado com os crentes de Filipos, porque essa igreja que ele foi um dos instrumentos de Deus para o seu início, a plantação dessa igreja, há muito tempo atrás, por volta de talvez 10 anos antes dele escrever essa carta. Então é exatamente para esses irmãos que sabiam que o apóstolo Paulo estava preso, que eram companheiros de Paulo desde o primeiro dia, apoiadores do seu ministério. Esses irmãos, quando ficaram sabendo que Paulo estava preso, mandaram um de seus membros, talvez um líder, um pastor, um presbítero, ou quem sabe um diácono, um membro da sua igreja chamado Epafrodito, para que fosse ver como é que Paulo estava, já que ele estava preso. E nessa viagem, Epafrodito quase morreu. E agora o pessoal, além de estar preocupado com Paulo, preocupado também com o membro da igreja que foi lá visitá-lo, levando tanto uma oferta da igreja para amenizar seus sofrimentos, como também para trazer notícias. E aí Paulo, então, escreve essa carta, que deve ser trazida por mãos do próprio Epafrodito, para trazer alegria à igreja dos Filipenses. Então, essa carta que é endereçada àquela igreja de Filipos, ela tem uma riqueza gigantesca de instruções preciosas para a igreja do Senhor Jesus, especialmente porque é a palavra de Deus. O meio que Deus usou para falar ao seu povo, não apenas para aquela igreja local de Filipos, mas para as igrejas cristãs, usando o seu servo, ainda que estivesse preso, mas para falar de alegria. Só para você ter ideia de quantas vezes aparece a referência à alegria nessa carta,
Paulo já começa assim, ó, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Fala no capítulo 1. Ainda no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, olha, com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. O fato de Cristo ser pregado trazer alegria ao coração do apóstolo Paulo. No capítulo 2, verso 2, ele diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Paulo se sentia alegre, mas podia ficar muito mais alegre se ouvisse boas notícias daqueles irmãos que estavam unidos. Ainda no capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Paulo se alegrava, e ele diz isso no próximo versículo 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Capítulo 2, verso 28, vendo-vos novamente, vos alegreis e tenhais menos tristeza. Era a preocupação de Paulo, quando faz referência aqui a Epafrodito. Ainda diz assim, recebei, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como este. Paulo recomenda, reconhece e declara a alegria que ele tinha, e que todos deveriam se alegrar por ter homens dedicados na obra de Deus, como era Epafrodito. Capítulo 3, verso 1, ele diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Observe, Paulo está preso, talvez, se fosse eu ou você, ia estarmos tristes, sofrendo, amargurados, me esqueceram, parece que não adiantou pregar. Não, Paulo estava alegre, e ele diz, alegrem-se, irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. E ele prossegue falando essa temática, chegamos no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Os crentes de Filipos era a alegria do apóstolo Paulo. No verso 4, de forma bem emblemática, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E finalmente, no versículo 10, Paulo inventa uma palavra aqui, uma palavra que traduzida veio como alegrei-me sobremaneira, mas dando a ideia de uma alegria gigantesca que tomava conta do coração do apóstolo Paulo. Pois bem, meus irmãos, essa igreja que fala sobre a alegria que nós podemos ter em Cristo, que fala sobre a unidade do povo de Deus, que fala sobre a pessoa de Cristo, que exalta a sua humilhação e mostra o glorioso que se humilhou, e ao mesmo tempo Deus fez de Jesus Cristo o nome que estava acima de todo nome. Então é sobre isso que nós vamos aprender nos próximos dias, estudando a carta aos Filipenses. Então aqui apenas a guisa de introdução, nem estou lendo ainda nenhuma parte para fazer exposição, mas eu queria dar algumas informações sobre o início dessa igreja, sobre o início do trabalho em Filipos. Nós que também vivemos essa realidade, pela graça de Deus, estamos comemorando 161 anos da IPB no Brasil, e temos aqui no Rio Grande do Sul o desafio de plantar novas igrejas, de começar novos trabalhos, ver como o apóstolo Paulo começou aquela igreja, para depois se endereçar a ela, cerca de 10 anos depois, quando ele estava preso, pode trazer informações, instruções preciosíssimas para a nossa vida. Então hoje eu não vou expor nada ainda dos Filipenses, mas nós vamos ver como começou a igreja em Filipos. E nós temos essa informação que foi divinamente registrada pela pena de Lucas, o médico amado, e está lá em Atos capítulo 16, que nos conta sobre esse trabalho. Antes de chegar em Filipos, por que Paulo foi para Filipos? Para você ver, Paulo não intencionou ir para Filipos. Na verdade, era do interesse do apóstolo Paulo voltar e visitar as igrejas, junto com Barnabé. Eles estavam dispostos, está lá no capítulo 15, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. O apóstolo Paulo fez a primeira viagem missionária, várias pessoas se converteram naquele primeiro itinerário que ele fez, e agora a conversa dele pastoral com o Barnabé era, vamos voltar e vamos fortalecer os irmãos que se converteram, para ver essas igrejas se fortalecendo em cada lugar por onde a gente passou. E eles tiveram uma desavença, Paulo e Barnabé. Paulo queria levar uma pessoa, Barnabé queria levar João Marcos com ele, e Paulo não gostou disso, e o texto diz que houve uma desavença entre eles, que vieram se separar. Paulo pegou João Marcos
e tomou rumo a Chipre, e Paulo escolheu Silas para seguir com ele, ou Silvânio, como em alguns momentos é traduzido aqui o nome Silas. E aí ele vai adiante. Mas o desejo era, vamos fortalecer os irmãos. O que é interessante é que o apóstolo Paulo tinha esse plano, mas o plano de Deus era outro. E Deus não permitiu que a sua segunda viagem missionária fosse para os mesmos lugares. O texto diz que ele percorrendo a região frígio-gálata, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta em Atos capítulo 16, porque tudo que eu vou citar está aqui. E aí ele diz assim, ele tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha que interessante, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. O plano de Paulo era, vamos voltar por essa região da Ásia, fortalecer a fé dos nossos irmãos convertidos, e diz o texto que o Espírito do Senhor não permitiu. O que foi que aconteceu, que barrou? O texto não traz detalhes, mas olha o que mais é dito. Defrontando Mícia, tentávamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Segunda vez o texto faz referência que Paulo queria ir para a região da Ásia e não deu certo. Tentou uma vez, não deu certo. Tentou de novo, não deu certo. E tendo contornado Mícia, desceram até Troade. Olha o que interessante aconteceu, verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia nos chamado para anunciar o Evangelho. É muito interessante que Paulo tinha um plano de pregar o Evangelho naquela região, fortalecer os crentes ali, um desejo nobre, mas Deus tinha outros planos para o apóstolo Paulo. E o Espírito Santo impediu, o Espírito de Jesus não o permitiu, são as duas referências que nós temos aqui, e Paulo agora, meu Deus, eu estou querendo fazer a obra de Deus, por que não está dando certo? À noite ele teve então essa visão, onde o varão macedônio dizia, passa Macedônia e ajuda-nos. Na hora o apóstolo Paulo fazendo a leitura teológica das coisas, tentei ir para lá, não deu certo, tentei de novo, não deu certo. Agora me vem esse pensamento aqui, vamos pensar na região então da Europa, já não vamos para a Ásia, vamos para a Europa. Vamos então para atravessar a Macedônia e anunciar o Evangelho por ali. E assim Paulo fez. E o que é interessante, o Espírito de Jesus não o impediu. O Espírito do Senhor, de fato, abriu as portas para que ele fosse para aquela região. Meus irmãos, antes de prosseguir, uma lição que a gente já tira aqui. Nós planejamos plantação de igreja, nós planejamos semear a palavra de Deus, mas é o Senhor quem sabe onde estão os seus eleitos. Nosso papel é pregar. Não conseguiu aqui, não vamos ficar frustrados, vamos tentar para cá. Não deu certo aqui, vamos tentar outra porta. Onde Deus abriu uma porta, ali devemos avançar. Nós podemos fazer todos os planejamentos, e devemos, mas a resposta certa vem do Senhor. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E aqui a gente já aprende, antes mesmo do início da igreja de Filipos, que Deus tem o seu povo espalhado por toda a terra, e Ele conduz o seu povo, os seus eleitos, os seus missionários para esses lugares. Ore a Deus, Senhor, abra portas para que possamos pregar o Evangelho em determinados lugares. Eu queria citar aqui um exemplo para vocês. Com a graça de Deus, nós estamos hoje, uma de nossas congregações, indo a Dom Pedrito. E eu me lembro que uma vez passando por aquela cidade, eu parei na cidade, orei pela cidade junto com minha família, e aproveitei e gravei um vídeo para pedir para nossos irmãos que orassem por aquela cidade, que ainda não tem igreja presbiteriana. Enquanto eu fazia ali a filmagem, a minha filha me filmava ali, aí tinha um rapaz que ficou olhando assim de longe. Quando eu terminei, eu falei, pronto, vai ser o primeiro que eu vou evangelizar. Aproximei dele, conversei, e falei, tem um presente para lhe dar. Peguei a própria Bíblia que eu estava gravando o vídeo e estiquei para entregar para ele. Nessa hora, meio que emblematicamente, ele virou as mãos para trás e disse, eu não posso pegar esse livro. Eu não posso receber esse livro. Aquilo para mim foi tão chocante de perceber a pessoa, não, eu não posso chegar em casa com esse livro, não. E a pessoa foi saindo e foi embora. E eu voltei para o meu carro, orei com minha família, rodamos na cidade, aqui, Dom Pedrito. E aí, naquele momento,
eu percebia que não tínhamos ali ninguém nem que queria receber o Evangelho, mas continuávamos orando. Há pouco tempo agora, recente, nosso pastor que está ali próximo em Bagé, nos conta com alegria de que a cada 15 dias são feitos cultos da nossa igreja lá em Dom Pedrito. Num primeiro momento, às vezes a gente não consegue, mas depois Deus abre as portas. E nós devemos estar sensíveis a isso. Devemos semear o Evangelho por toda a terra, mas algumas portas estarão fechadas. Mas quando Deus abrir as portas, entremos por elas. Vejamos como Deus abriu as portas para a entrada, então, do Evangelho lá na cidade de Filipos. Verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos há alguns dias. Então o apóstolo Paulo chegou numa cidade que naquela época era uma cidade muito estratégica. Filipos, que recebeu o nome desse grande personagem, esse grande guerreiro militar, inclusive, chamado Filipe de Macedônia. Essa cidade que foi construída para ser uma espécie de Roma, fora de Roma. Era uma cidade que era uma das primeiras do distrito e colônia. Era uma cidade estratégica do ponto de vista militar. A sua localização era importantíssima. E o apóstolo Paulo foi guiado por Deus para estar logo ali. E quando ele chega lá, passa alguns dias observando tudo da cidade, uma cidade realmente com grande riqueza, uma cidade com grande progresso, uma cidade romana. E naquele lugar, o apóstolo Paulo vai ter os seus primeiros contatos com as pessoas. Dessa história, nós vamos ver pelo menos 4 grupos que tiveram contato com o apóstolo Paulo. E eu não vou fazer a leitura aqui agora, mas vou fazer referência e citar alguns dos versículos. O primeiro contato que Paulo teve, ele foi, bem, vamos ver aqui, deve ter uma sinagoga de judeus, vamos ver se a gente não tinha uma sinagoga. Alguns estudiosos dizem que para se ter pelo menos uma sinagoga, precisaria ter ali pelo menos uns 12 judeus, e eles então instituiriam ali uma sinagoga. Não havia. Mas quando não havia uma sinagoga, geralmente, onde é que as pessoas se reuniam entre os judeus? Eles iam para algum lugar, à beira de um rio, para que ali pudessem se reunir. Por isso o texto diz que no sábado, ou seja, o dia que os judeus geralmente se reúnem, que é o dia de descanso, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Ou seja, não tem sinagoga, mas deve ter pelo menos um iniciozinho. E, de fato, quando chegou lá, não havia nem indícios ainda para uma sinagoga, mas tinha um grupo de mulheres que costumavam se reunir ali para as suas orações. Não havia ainda judeus, homens, mas havia algumas mulheres. E aí o que Paulo fez? Meu Deus do céu, aqui não tem nem uma sinagoga? Não tem nenhum judeu aqui que conhece um pouco de Antigo Testamento? Não, mas tinha algumas mulheres. Então o que Paulo fez? Paulo não virou as costas, mas ele foi lá até aquelas mulheres. E diz o texto, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E o que é interessante é que vai ter o primeiro fruto do trabalho missionário naquela cidade. Deus converteu uma daquelas mulheres que estava ali. E o versículo de número 14 fala de uma certa mulher chamada Lídia. Essa mulher, então, uma mulher de classe alta, que estava ali, empresária. O texto diz que essa mulher teve um grande milagre em sua vida. Deus abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. É interessante, essa mulher piedosa, vamos dizer assim, uma mulher que já estava ali para oração, conforme o costume dos judeus. Essa mulher estrangeira também, de Tiatira, mas que já morava ali. Deus abriu o coração dela. Ela começou a compreender plenamente a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe. E o texto diz no verso 15 que ela foi batizada e toda a sua casa. E pediu, olha, se você julga que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa e fique, e constrangeu Paulo e quem estava com ele para também assim o fazer. Olha aqui o primeiro relato da primeira família convertida lá na cidade de Filipos. E era exatamente uma mulher que não era de lá. Era uma mulher de Tiatira, uma empresária, uma mulher, tudo indica que de classe alta, de uma boa condição financeira, e essa mulher se converte. Essa mulher teve seu coração aberto por Deus, ou seja, uma declaração evidente de genuína conversão, e ela foi batizada, ela
e toda a sua casa, como era muito comum, né? O batismo não ser apenas sobre o chefe da família ali, mas todo sobre os seus filhos também, toda a sua casa. Então nós temos aqui a primeira família convertida. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, como é bom quando a gente pensa na obra missionária, quando a gente pensa no plantio de igrejas, ver isso aqui acontecendo. Você andar pela cidade sem conhecer ninguém, você não sabe o que Deus tem para aquela cidade, mas Deus tem seus planos, certamente Ele os tem. E aí de repente você prega, talvez ninguém ouça, fala ali, de repente você vai num lugar e fala, e Deus abre o coração de alguém. É por isso que a gente tem que pregar. É por isso que o apóstolo Paulo declara na carta aos Coríntios, ó, fiz-me tudo para com todos, para de algum modo salvar alguns. Ele vai fazer de tudo para pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E Paulo diz, tudo faço por causa do Evangelho. Seu desejo era ver pessoas se convertendo. Ele não sabia se ia ter algum fruto ali, se ia se converter ou não, mas Deus o chamou para semear, e assim ele foi. E aqui a primeira lição para a nossa vida, nós também devemos ser pessoas semeadoras do Evangelho, na certeza de que Deus tem o seu povo por aí, e mais cedo ou mais tarde, Deus vai abrir seus corações. Já parou para pensar você ser o instrumento de Deus para abrir o coração de alguém? O instrumento de Deus para salvar alguém, para a regeneração, para o novo nascimento de alguém, para alguém se converter. Eu louvo a Deus, alguém pregou para mim, e hoje eu sirvo ao Senhor Jesus. Mas como eu sou grato por aqueles que falaram de Cristo para mim, nos meus primeiros momentos de vida. Seja você também um semeador, não só onde já tem gente, mas também em lugares que não existe nada ainda do Evangelho. E nós queremos ver o conhecimento do Senhor Jesus, a palavra de Deus, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. O texto prossegue, agora temos a segunda história, lá em Filipos. Os versos 16 a 18 são pequenos, eu vou ler aqui. Diz assim, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, ou seja, naquele dia se converteu, depois foi para a casa de Lídia, já foram batizados ali. Paulo, vamos lá de novo, porque já temos um contato ali, a partir desse contato com essas irmãs que se reúnem para orar, vamos continuar pregando, porque pode começar o trabalho a partir dali mesmo. Já tem um fruto, então Paulo foi lá de novo para o lugar da oração. E agora apareceu uma outra guria, só que era uma jovem. E quem era essa? O texto diz que ela era possessa de um espírito maligno, um demônio que possuía aquela jovem. Você fala, vai, pastor Cruz, credo, Deus me livre. Eu não queria nem ver um negócio desse. Pois é. Pois tinha uma jovem, então, possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa referência aos seus senhores parece que ela era escrava. Essa jovem, talvez não fosse dali também, de Filipos, né, porque era uma escrava, vinda de algum outro lugar, era uma jovem que, atormentada por espíritos malignos, uma mulher enfiada no misticismo do mais pesado que você puder imaginar, tendo contato direto com demônios. Que coisa horrível deveria ser a vivência daquela mulher. Mas tinha os seus senhores, que não tinham nada de temor de Deus, ganhavam dinheiro com ela. E aí o que acontecia? Ela adivinhava o futuro. Era uma espécie de pessoa que falava alguma coisa, dizia o que ia acontecer. E essa ação dessa menina, ela chamava a atenção de todo mundo, até mesmo do apóstolo Paulo e dos crentes que estavam com ele, mas eles não conseguiram, no primeiro momento, identificar que se tratava de uma ação diabólica. O texto diz, no verso 18, que isso se repetiu por muitos dias. Ou seja, muitos dias Paulo ia até aquele lugar e aquela mulher dizendo, e estava dizendo a verdade, né? Esses homens vos anunciam o caminho da salvação. Até demônio sabe o que o apóstolo Paulo e os missionários estavam fazendo ali. Mas tem gente dos nossos dias que até hoje ainda não aprenderam. Mas os demônios sabem aqui qual é a nossa função. E aí o apóstolo Paulo ficou com aquele negócio, é estranho, alguma coisa está estranha naquela menina. Até que ele percebeu que de fato aquilo não era uma ação comum. O Espírito Santo de Deus que habitava em Paulo deu a ele condições de discernir que aquilo se tratava de uma possessão demoníaca. Observe então, um parêntese aqui, né? Geralmente fala de possessão demoníaca, você acha pessoas retribuchando de lá para cá, mas as possessões demoníacas nem sempre foram assim. Tem sim um caso de um jovem que ficava se jogando, quebrava as correntes, se jogava no fogo, na água, mas Judas estava possuído pelo demônio, pelo próprio diabo, Satanás,
e fez foi negociatas financeiras. Essa jovem aqui era uma jovem adivinha. Então, observe como essas ações malignas são terríveis. O apóstolo Paulo, indignando-se, falou para aquele espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora, a menina ficou liberta daquele mal. Então, observe aqui a segunda história que nós temos na cidade de Filipos. Primeiro foi de uma mulher de classe alta, né, uma empresária. Agora, aquela bem da periferia, aquela que era uma escrava, uma mulher que era nem considerada uma mulher, era considerada um objeto de lucro dos seus senhores, porque ela ficava adivinhando as coisas. Agora aquela menina foi liberta pelo apóstolo Paulo, em nome de Jesus Cristo. Olha que contrastes interessantes. O evangelho atinge pessoas da classe alta e pessoas escravizadas, atormentadas por demônios. Cristo veio para salvar pessoas perdidas. Isso não vai ficar barato, não, porque se essa menina agora está liberta, ela não vai mais adivinhar. E aí, quando os senhores perceberam que o lucro deles ia acabar, eles ficaram muito revoltados e foram fazer um arrazoado no meio da rua e começaram, diz o texto, que pegaram o apóstolo Paulo e Silas, arrastaram eles para a praça, diante das autoridades, e começou a dizer coisas, né? Esses homens estão perturbando a nossa cidade, estão falando de costumes que a gente não pode receber nem praticar, nós somos todos romanos, e olha só o que eles estão nos ensinando. E aí o texto diz que naquele momento levantou-se a multidão unida contra eles, ou seja, todo mundo contra Paulo. É nessa hora Paulo dizia: vamos embora dessa cidade, isso aqui não é de Deus não. Mas o apóstolo Paulo não teve muito o que fazer. Os pretores, rasgando as vestes de Paulo e Silas, mandaram açoitá-los com varas. Meu Deus do céu, imagine o sofrimento. Paulo pregando o evangelho, libertando uma cativa de Satanás, e agora recebe em troca exatamente açoites de varas. E não somente isso, o texto diz que depois que deram muitos açoites, não eram judeus, eram romanos, os mesmos que castigaram Jesus Cristo. Esses soldados, quando iam fazer uma coisa dessa, eles faziam quase um linchamento da pessoa. E aqui os judeus costumavam dar uma quarentena de açoites. Os romanos, o texto só diz que foram muitos. Paulo e Silas deviam estar destruídos naquele dia. Lançaram no cárcere e deram ordens: mande o carcereiro cuidar dele. O carcereiro, para piorar, eles já estavam acabados ali com aquela surra, amarrou eles no tronco, botou no tronco mãos e pés, e ali prenderam. Que coisa terrível. Como é que você se sentiria se você fosse Paulo e Silas, numa situação como essa? Você ia falar: rapaz, quer saber de obra missionária, rapaz? Aqui vamos tudo para o inferno. A gente vem pregar o evangelho aqui, libertar as pessoas, olha o que a gente ganha em troca. Ao contrário, o apóstolo Paulo, olha o que diz o verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meia-noite, devia estar sem conseguir nem dormir, com as costas ardendo, com a dor das chibatadas, mas não havia palavras de murmuração, não havia reclamação, havia júbilo e louvor a Deus. Que exemplo para todos nós, que nem estamos sofrendo esses açoites todos e muitas vezes ficamos murmurando das nossas crises, né? O texto diz que de repente veio um terremoto, sacudiu os alicerces, abriram as portas, soltaram as cadeias de todos. Imagina agora eles lá cantando um corinho: Deus dos antigos. Eu não sei se era esse hino, claro, porque ele é mais moderno. Mas eles começaram a cantar lá, não sei se eram muito afinados ou não, mas os outros presos ficavam ouvindo. Meia-noite, o cara está preso lá achando que vai morrer, e de repente alguém está cantando louvores, e as canções, a importância de cantar a Bíblia, né? Se ele estivesse cantando músicas mundanas, não ia causar esse efeito, mas estavam louvando a Deus, cantando louvores, possivelmente cantando salmos. E enquanto eles louvavam, os outros presos escutando. De repente, como que de maneira sobrenatural, de fato foi, um terremoto sacudiu tudo, aquilo ali, as portas se abriram e as cadeias se soltaram de todos. Imagina que espetáculo. O carcereiro, que tinha a responsabilidade de todos aqueles, falou: meu Deus do céu, estou perdido agora. O carcereiro agora, diz o texto, que puxou da sua espada e ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Então ele falou: meu Deus do céu, esses presos vão sair, vão cortar minha cabeça, vão me fazer sofrer muito, então eu vou logo me matar. O suicida do carcereiro aqui, pronto para fazer isso, e aí Paulo bradou, Paulo gritou: não faça nenhum mal, que nós estamos todo mundo aqui.
E o carcereiro ali atormentado, se o cara já estava para se matar, ele já estava naquela angústia dos momentos finais de sua vida. E o carcereiro pediu uma luz, tremendo, prostrou-se diante de Paulo. É interessante que o carcereiro agora diante deles ali, o carcereiro olha para Paulo e Silas e fala: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta é reflexo dos hinos cantados à meia-noite. Porque ele não ia fazer essa pergunta dessa maneira. Por que eu devo ser salvo? E perguntar para eles ainda. Ele viu que eram homens que estavam na cidade pregando costumes diferentes dos romanos. Eram pessoas, já ouviram falar da Lídia, que agora é nova convertida. A menina endemoniada não é mais endemoniada, está diferente agora. E esses homens ficam falando aqui de um tal de Jesus de Nazaré, que é o Senhor, que é o Rei. E eles ouvindo aquilo ali, que não há salvação em nenhum outro, senão no nome de Jesus. O carcereiro pergunta: o que é que eu faço para ser salvo? E esse versículo, eu gosto muito desse versículo, eu tenho ele na porta da minha casa. Quando casei-me com minha digníssima esposa Cíntia, nós recebemos esse quadro e ele é um dos principais que está lá na nossa porta de entrada. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E o texto então diz que ele pregou a palavra de Deus, todo mundo se converteu, o carcereiro se arrependeu, o carcereiro se converteu, foi ele batizado, depois foi batizada a família do carcereiro todo, porque esse é um costume no Novo Testamento. Há conversões em massa, há conversões de indivíduos, mas em 6 momentos o Novo Testamento faz referência a famílias inteiras que foram batizadas. Isso porque um dos membros da família se converteu. Aqui uma das evidências também, porque nós, presbiterianos, praticamos o batismo infantil. E aí diz o texto que ele cuidou dos açoites, porque os bichinhos estavam todos machucados ali, por causa daquela surra que receberam, botou na mesa deles, deu comida para eles, e agora eles estavam com grande alegria por causa da salvação. Então nós já temos 3 pessoas aqui. Ó. Primeiro, Lídia, uma mulher de classe alta, depois uma escrava endemoniada, que agora está liberta, e agora um romano, alguém dali mesmo, um carcereiro suicida, que agora encontrou salvação para ele e para a sua família. Que coisa maravilhosa é ver Deus operando no coração das pessoas. A última narrativa aqui, ela fala dos momentos em que o apóstolo Paulo então foi liberto e saiu da cidade. Eu gostaria de ler rapidamente aqui para vocês. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. O carcereiro comunicou essas palavras a Paulo. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saiam e ide em paz. Mas olha, o apóstolo Paulo disse: sem ter havido um processo legítimo, formal, nos açoitaram no meio da rua, nos recolheram ao cárcere, sendo que nós somos cidadãos romanos. E eles agora querem às ocultas nos lançar fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles, mandam os oficiais vir aqui, pessoalmente, botar a gente em liberdade. Paulo exigiu então que eles viessem pedir desculpas, e assim eles o fizeram. O apóstolo Paulo então ouviu as desculpas, e como um bom cristão, ele falou: tá bom, estão perdoados. Deus os abençoe, nós vamos nos retirar. Mas antes de sair, o verso 40 diz: retirando-se do cárcere, foram na casa da irmã Lídia, a primeira convertida ali. Viram os outros irmãos, ou seja, o restante da igreja, fizeram mais uma reunião e então partiram. E Paulo saiu daquela cidade. Então nós temos aqui, em Atos capítulo 16, o registro de como começou a igreja na cidade de Filipos. E que história fabulosa, gloriosa. Primeiro contando a história de uma mulher, uma vendedora de púrpura que se converteu. Depois uma jovem possuída de espírito maligno que foi liberta. Depois um carcereiro suicida que se converteu. E por fim, oficiais romanos pedindo desculpas ao apóstolo Paulo. Será que esses vão se converter também? Conforme veremos no estudo da epístola, futuramente, muita gente dessa cidade, muitas pessoas envolvidas com a colônia de Filipos, com o Império Romano, pessoas também vão se converter. Nós veremos isso ao estudarmos a epístola. Ou seja, toda a guarda pretoriana,
vai ter acesso ao Evangelho, porque Paulo vai estar preso, vai escrever para lá, vai mandar saudações para essas pessoas, ou seja, muitos daqueles militares também se converterão. Olha só que interessante que a gente pode tirar de lição para a nossa vida aqui. A Igreja do Senhor Jesus, ela é formada por pessoas de várias classes sociais, econômicas, políticas, pessoas de diversas, pessoas que normalmente em nenhum lugar você conseguiria reunir. Onde é que você reúne um empresário de classe alta, um escravo endemoniado, um cidadão romano, alguém que tem a religião do próprio Estado ali? Você pegar essas pessoas distintas e colocá-las todas num lugar só. Onde você consegue ver isso, se não na Igreja do Senhor Jesus? A igreja ela é formada por pessoas de todos os tipos, de todas as classes, pessoas que vêm do jeito que estão e são convertidas pelo Senhor Jesus e vão ser instrumentos de Deus para expandir a sua glória, para anunciar a sua palavra pelos 4 cantos do mundo. Nós podemos aprender isso com esse início do trabalho aqui. Também aprendemos que nem sempre nós vamos ver a igreja do Senhor Jesus sendo plantada onde a gente imagina. Às vezes a gente faz um plano para cá e Deus manda para cá. Paulo queria ir para a região da Ásia e Deus mandou ele para a Europa. E a porta se abriu ali em Filipos e outras cidades mais daquela região. Deus tem os seus planos e nós devemos ser submissos à sua vontade. Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei se você é classe média, classe alta, classe baixa, se você foi envolvido com o misticismo do mais oculto de todos, ou se você é uma pessoa mais piedosa, que teve alguma iniciação religiosa, é uma pessoa de bem, já cresceu assim num ambiente bom, ou alguém que está mais envolvido com o ambiente militar da sua região. Todas as pessoas de todos os tipos são convocadas ao arrependimento. Creiam no Senhor Jesus e poderá ser salvo você e a sua casa. Se você está ouvindo a voz de Deus nesse momento, o Senhor te chama ao arrependimento. Creia, arrependa-se dos seus pecados, viva pela fé no Filho de Deus, Ele poderá mudar a sua vida. Ele mudou a vida de Lídia, Ele mudou a vida daquela menina que vivia aprisionada por Satanás, Ele mudou a vida daquele homem deprimido, suicida, potencialmente suicida, que era aquele carcereiro. Deus mudou a vida daqueles oficiais de justiça e muitos romanos que por ali estavam. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida das pessoas. E nós devemos crer nesse Evangelho. Se você já crê nesse Evangelho, pregue esse Evangelho, anuncie essa palavra adiante. Ainda que venhamos a sofrer retaliações, preguemos a palavra de Deus. Olhe o que os missionários do passado fizeram. O apóstolo Paulo enfrentou dificuldades, foi surrado, mas a igreja do Senhor Jesus foi plantada ali. Nesse ano estamos comemorando 161 anos da IPB, a nossa igreja presbiteriana aqui em solo pátrio. E somos gratos a Deus pelos homens que Deus trouxe para cá. Em 1859 chegou aqui Ashbel Green Simonton, no dia 12 de agosto. Um ministério curto, mas também pôde dar sua vida para que outros pudessem crer e conhecer ao Senhor Jesus. E hoje a nossa igreja está espalhada pelo Brasil inteiro. Que você seja também um precioso instrumento nas mãos do Senhor. Que a sua vida possa ter um significado maior. E você só vai encontrar isso vivendo para o Senhor Jesus. Até os demônios sabem qual é a nossa função. Os demônios disseram acerca de Paulo, esses aí, eles falam do caminho da salvação. Será que você ainda não entendeu? Para que é que você está aqui na terra? Nós fomos criados para a glória de Deus e devemos anunciar a sua palavra nos 4 cantos da terra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe para que possamos ser uma igreja atuante nesse mundo, para que o mundo seja transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Uma igreja cheia de alegria, regozija-se sempre no Senhor. Vamos ter nesse momento um cântico especial com nosso irmão Davi Barbi.
figueira não floresce, não há frutos na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo, onde está a sua alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero ver, crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria ser. Podemos nos alegrar em Deus. Vamos, nesse momento, finalizar o nosso culto solene desta manhã, orando ao Senhor e suplicando a sua bênção e a sua graça sobre as nossas vidas. Bondoso Deus e Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que tivemos de nos reunir para ouvir tua palavra, para entoar louvores ao teu nome. De fato, ó Deus, que nós possamos nos alegrar e, como o apóstolo Paulo disse, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós possamos ter sempre essa satisfação em Cristo Jesus. Nos faça ser uma igreja cheia de alegria, a alegria que nos faça caminhar, não somente quando tudo estiver bem, mas também nos momentos difíceis, possamos nos alegrar com a alegria que só o Senhor mesmo é capaz de nos dar. Te bendizemos por esta oportunidade, rogamos que o Senhor abençoe o teu povo em todas as atividades desse dia e também durante essa semana que se inicia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Recebei, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém,
está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. Assim que eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Se comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. Assim que eu queria ser. É a minha oração. Assim que eu queria ser. É a minha oração. Assim